Graça e paz, povo de Deus. Vamos estar dando início a este culto de oração, um culto onde buscamos a face do Senhor, buscamos verdadeiramente ir de encontro ao Deus verdadeiro, ao Deus que tem nos ajudado em meio a essa pandemia. Cremos que o melhor do Senhor Jesus está por vir em nossas vidas, em nossa cidade, em nossas famílias, que você possa dar o seu melhor ao Senhor, dedica-se totalmente a este culto, que você possa prestar o verdadeiro culto ao Senhor Jesus nessa noite. Busca Ele de todo o teu coração, se derrame na presença do Senhor Jesus nessa noite, coloque a tua família na presença de Deus, coloque teus amigos, teus familiares, aqueles que estão em nos leitos de hospitais, coloque na presença do Senhor Jesus nessa noite. Lembra-se daqueles que têm jogado em grupo de WhatsApp, grupo no Facebook. Lembra de todas essas pessoas, pois sabemos que o Senhor Jesus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. Busque a Ele. Não se afaste daquele que te criou, pois Ele tem o melhor para você. Ele não te abandonou, jamais vai te abandonar. Amém? Então vamos estar orando para dar início a este culto. E logo mais vamos estar louvando ao nosso Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor Jesus nessa noite e pedimos, ó Deus, a Tua glória, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Encha-nos, ó Deus, do Teu amor, ó Pai, encha-nos, ó Deus, da Tua compaixão, que possamos, ó Deus, buscar o Senhor Jesus verdadeiramente nessa noite, que possamos, ó Pai, dia após dia, nos dedicar, ó Deus, à Tua obra, Senhor Jesus. Que possamos, ó Deus, buscar a estudar mais o Senhor. Que possamos, ó Deus, buscar a entender mais o que o Senhor quer para nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos dê conforto, ó Pai, nos traz paz em nossas casas. Pois sabemos, ó Deus, que em meio a essa pandemia, ó Deus, a este ficar em casa, ó Deus, traz muita confusão. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, em meio a tudo isso. Nos dê, ó Pai, discernimento da Tua palavra, que possamos, ó Deus, buscar em Ti, ó Deus, o verdadeiro ensinamento, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, nessa noite, nos encher do Senhor Jesus e nos derramar aos pés da Tua cruz. Em nome de Jesus oramos, agradecido, ó Deus, por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aí, Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os
cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia, Jesus. Leva-nos, Senhor Jesus, à sala do trono. Somente, Jesus, para te adorar. Somente para te adorar, Senhor Jesus. Que possamos, ó Deus, entrar em nosso quarto, ó Deus, e ter aquele momento só de agradecer ao Senhor, ó Pai. Só de agradecer, ó Deus, pelos grandes feitos em nossas vidas. Pelo teu sustento, ó Pai, em nossa casa. Pelo serviço, ó Deus, ainda que temos, ó Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pelos livramentos, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo guardado, Senhor Jesus, em nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor Jesus por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nós nesses tempos tão difíceis que estamos enfrentando. Aleluia, Jesus. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi
teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa rica e grande oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede nessa noite, ó Pai, de estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos ao Senhor, ó Pai, que receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e que fale conosco, ó Pai, através da Tua santa palavra de Deus. Em nome de Jesus louvamos e agradecemos ao Senhor, Deus todo Criador dos céus e terra e mar. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus possa falar contigo agora através da palavra do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz de Cristo seja com você, meu irmão. Que você tenha tido um dia aprazível. E aqui eu quero te explicar algo. Como assim um dia aprazível? Como assim um dia de alegria? Porque, na verdade, ainda que estamos passando por um momento complicado, um momento de pandemia, ainda que é difícil ver a luz no fim do túnel, é difícil ter esperança na incerteza que estamos vivendo, ainda assim, é interessante que Jesus Cristo, autor e consumador da fé cristã, ele antes de voltar ao Pai, antes de ir aos céus novamente, enquanto aqui conosco, Jesus nos deixa um presente. Olha só o que a palavra de Deus diz para mim e para você, que está em casa assistindo esta transmissão online. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, Jesus Cristo diz: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, não tenham medo. Nós vivemos um momento onde parece que perdemos a capacidade de perceber a presença e a paz que o Espírito Santo traz em nossas vidas. Eu vejo muitas pessoas, claro, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, mas outras que conhecem o Evangelho, passando por aflições desnecessárias em suas vidas. Nós vivemos um tempo de caos, mas não um caos que não está sob ou debaixo do controle de Deus. Deus é soberano até mesmo sobre o caos que estamos passando. É um caos que desencadeou várias crises mundiais. Nós que temos crises políticas, entra ministro, sai ministro. Nós temos crises financeiras, nós temos, devido a fechamento de empresas, pessoas que antes empregadas, agora desempregados, pais de família, famílias à deriva financeiramente, dívidas extrapolando os zeros, não é mesmo? Nós temos crise
em todos os âmbitos da sociedade. Nós temos crise de identidade, nós temos crise religiosa. Para você ter uma ideia, há muitas pessoas que nesse momento da história, em meio às crises, não conseguem ou não percebem o quanto devem se apegar a Deus. Certa feita eu preguei sobre crise aqui na igreja, e no momento em que vivemos, nós estamos passando por crises que são derivadas da pandemia, não é mesmo? Já eram previstas quando a pandemia começou. Muito bem, e crise, nesta feita que eu preguei, nós trouxemos uma definição simples, mas é uma definição bem cabível aos dias de hoje. Ela, no idioma chinês, no mandarim, na verdade não no falar, mas no escrever, no kanji, não é mesmo? Chinês, no ideograma, ela é composta por duas palavras. Uma delas é momento de aflição, de aperto, não é mesmo? E a outra palavra é momento de oportunidade. É um momento de aperto e incerteza e é um momento de oportunidade para você fazer algo diferente. Então, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, ele diz: deixo-vos um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. No mundo nós não vamos encontrar a paz que Cristo nos deixa como presente. Essa paz é uma paz que ela se manifesta independente da circunstância que estamos vivendo. É terrível quando nós ouvimos a respeito de uma pessoa querida que faleceu por causa do Covid-19. É terrível você, por empatia, se colocar na pessoa que está sofrendo, você buscar perceber e sentir o que aquele que perdeu um esposo, uma esposa, um filho, está sentindo nesse momento. É terrível. Mas a paz que excede o entendimento, a plena paz de Cristo, nesse momento de perda, nesse momento em que nós não achamos palavras, não achamos respostas cabíveis para um sofrimento tão grande, a paz de Cristo, que excede o nosso entendimento, é o que vem consolar os nossos corações. Sabe, com essa introdução eu quero que você perceba que talvez dentro do seu contexto, dentro do seu lar, as coisas não caminham muito bem. Talvez, devido a todo esse tempo de isolamento, haja confusões, não é mesmo, no âmbito de relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, esposo e esposa, esposa com esposo. Talvez o QI, o coeficiente de irritabilidade, não de inteligência, mas de irritabilidade de muitos homens já extrapolou e ele falou que não devia. E aí acaba-se a paz dentro do lar. Talvez a falta de paciência, não é mesmo, da esposa já extrapolou, não é mesmo? A quantidade de paciência dela já passou do limite e ela, de repente, agiu ou deixou de agir ou falou que não deveria e a paz se foi. Talvez um filho que esbraveje ou que seja cheio de vida demais tenha te tirado a paz. Talvez você tenha feito o que não devia, falado o que não deveria, na hora errada e no momento e no local errado, dentro do seu lar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é natural que isso aconteça.
Você já percebeu como é mais fácil, de repente, você estar numa fila de supermercado? Isso aconteceu comigo e com Carol esses dias. E nós estávamos a 2 metros do carrinho da frente. Sei que você está passando por isso também. E então, a menina do caixa, ela recebeu o dinheiro da pessoa que estava à nossa frente, e ela estava sem moedas. Então ela disse assim para o cliente: o senhor pode doar esses 67 centavos de moeda, né, para as crianças do orfanato tal. E aí eles falaram: poxa, não podemos. Aí naquele momento aquela mulher ficou transtornada, ela ficou com raiva, notoriamente ela ficou com raiva. Ela passava o pano com álcool, jogava o pano, ligou a luzinha para que as meninas viessem atender, trazer troco. Ela ficou impaciente e de uma forma muito explícita ficou com raiva, enraivecida, irritada ao extremo. E o casal, um casal já para mais da meia-idade, entrando na terceira, na melhor idade, estava ali esperando o troco e vendo aquela cena. Então nós nos aproximamos do caixa, né? Eu olhei para Carol olhou para mim, e aí eu percebi Carol já entrando em espírito de oração, né? E aí a gente chegou e cumprimentamos a menina do caixa, não é mesmo? Cumprimentamos, falou: olha, está tendo um dia difícil, mas fique firme, vai passar, o seu dia vai acabar. E aí ela já deu um sorriso, mudou e nos tratou pelo menos mais ou menos. Mas você percebe isso? Que a gente consegue perceber irritabilidade num estranho e tentar acalmar a situação, mas dentro de casa nos falta paciência. Você percebe que às vezes nós estamos conseguindo amar as pessoas lá fora, mas os de dentro de casa nos falta esse tato, essa sensibilidade no tratar. E é sobre isso que nós queremos falar essa noite. Essa paz que Cristo deixa, ela não é uma paz que se evidencia num testemunho público apenas. É uma paz que tem que fazer parte da minha vida e do meu lar. O tema da mensagem de hoje já é um tema voltado para a nova visão da nossa igreja. Estamos passando por transformações. A igreja, num contexto que nós conhecíamos de forma de culto, não será mais a mesma. Então nós estamos juntamente nesse processo de transformação, implantando uma nova visão. A nossa missão como igreja tinha um slogan: uma igreja família, um ministério em amor. A partir deste momento, nós começamos a implantar uma nova visão, uma nova missão como igreja. Uma família igreja, um ministério em amor. Pense sobre isso. Agora não é uma igreja família, é uma família igreja. A igreja dentro do seu lar. Tudo vai começar agora, a fonte vai ser o seu lar, a sua casa, o seu sacerdócio, a tua responsabilidade como cristão, como cristã, perante as pessoas mais próximas de você. A sua casa, o seu lar, um local de paz em meio ao caos. Amém? Vamos lá. Para que o seu lar seja um local de paz, um local de refúgio, em meio a todo esse caos que estamos vivendo, eu preciso entender, primeiramente, que essa paz que é plena, essa paz que transcende a paz do mundo, essa paz que o mundo não conhece, que o mundo conhece uma paz momentânea, nós estamos falando da paz que vem do céu, dada por Jesus, essa paz que está em meio ao caos, essa paz que faz com que eu consiga lidar com as situações, quer sejam emocionais, espirituais ou físicas, essa paz
deve ser abundante e transbordante nas nossas vidas. Eu não estou falando de não ter sofrimento, eu não estou falando que não vamos chorar quando perdermos alguém, eu estou dizendo que não vamos nos desesperar a ponto de passarmos por cima de princípios eternos por causa das coisas deste mundo. Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E Ele não morreu para que vivêssemos eternamente neste mundo corrompido pelo pecado. Ele morreu e ressuscitou e entrou nos céus dos céus e abriu um novo caminho para que eu e você pudéssemos pensar nas coisas que são do céu e viver focados no alvo que é o céu. Aqui não é o céu. A nossa vida é passageira e temos visto muito de perto isso, dia após dia, por causa do Covid-19. Então, queridos, mantenha a paz que Jesus te deu. E para que a gente possa fazer a manutenção dessa paz dentro do meu lar, do seu lar, eu gostaria de trabalhar com você 3 princípios bíblicos. Primeiro, reconheça a sua dependência de Cristo Jesus. A paz é Jesus quem nos dá. Ela não é natural da terra, ela vem do céu. Assim sendo Ele o doador desta paz, sendo Ele aquele que nos presenteia com essa paz, é importante eu reconhecer que Ele é a fonte de todas as coisas para mim. A paz que Ele dá é uma paz que faz parte do reino eterno de Jesus, do reino dos céus. Então, é necessário que eu vença o meu orgulho pessoal e aprenda a depender de Deus. Mas quando eu digo depender, é depender verdadeiramente. Veja o que a palavra de Deus diz em João, capítulo de número 15, versículo de número 5. Diz assim o Senhor, isso Jesus falando a respeito dele mesmo: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podeis fazer. Isso é muito sério. Você está entendendo o que eu acabei de afirmar? Jesus diz que Ele é a fonte da vida para os ramos. Jesus diz que é dele que parte os nutrientes. Jesus diz que Ele é a raiz e o caule, e nós somos apenas os ramos, as folhas. Nós dependemos de Jesus para viver. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que a vida é eterna, que a vida que eu vivo hoje, que eu não vivo mais em mim, mas vivo para a glória de Deus, é uma vida de dependência a Cristo. Isso envolve um reconhecimento de que nada que eu faça, nada que eu almeje fazer, que esteja fora da vontade soberana de Jesus, pode ser algo que realmente vai deixar um legado eterno na terra. Então, tem a ver com aceitar o senhorio de Jesus, aceitar que sem Ele eu não posso respirar, sem Jesus eu não tenho vida abundante, sem Jesus Cristo não existiria salvação para o homem, sem Jesus não há vida eterna, sem Jesus não haveria perdão dos meus pecados, sem Jesus Cristo eu não seria quem eu sou, sem Jesus eu não teria um objetivo na vida, eu não teria um norte. Isso é depender de Cristo. Tudo que eu pensar, tudo que eu fazer, tudo que eu almejar, eu tenho que levar até Cristo, depender dEle, do aval dEle, da vida dEle. Já ouviu aquela expressão, é uma expressão bíblica? Se Deus quiser, iremos e faremos tal coisa. Se Deus não quiser,
Então não sabemos nem se amanhã estaremos vivos, né? O apóstolo Tiago fala muito a respeito disso, da dependência da soberania de Deus. Bom, mas reconhecer essa dependência, como um filho depende do pai, não é mesmo? Também tem a ver com depender no sentido de colocar na presença de Jesus os meus sonhos, os meus objetivos, os meus bens materiais, os meus bens intelectuais, os meus bens emocionais, relacionamentais, tudo isso. Olha só o que diz a palavra de Deus em Salmos 127, verso 1 e 2. Abre comigo a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia. Salmos, capítulo 127, verso 1 e 2, diz assim: Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Está querendo dizer aqui que se Deus não for a base, o alicerce do meu lar, tudo que eu faço é vão, vai perecer, vai acabar. Se o Senhor não me proteger, se o Senhor não for aquele que me livra do mal, então, ainda que eu lave bem as minhas mãos, use 3 máscaras, uma por cima da outra, ainda assim, provavelmente, infelizmente, as coisas podem acontecer, não é? Mas temos que manter esse cuidado, essa inteligência, não é mesmo? De nos cuidar, nos proteger. Mas creia que se eu não depender de Deus para proteger a minha vida e a minha família, e não fizer a minha parte nessa proteção, provavelmente eu estarei perdido em pouco tempo. Nós estamos vivendo um momento terrível, aonde nós vemos a morte passando muito próxima de nós. É momento de dependermos de Deus, é momento de consagrarmos a nossa casa ao Senhor, nossa família, é momento de consagrarmos a nossa proteção pessoal. Não confie somente em você. Ai do homem que confia no homem e na força do seu braço. Cuidado. É hora de se proteger, é hora de proteger os seus, é hora de confiar na proteção do Altíssimo. Se o Senhor não for alicerce em seu lar, não tem como manter a paz que excede o entendimento, dentro de você e ao redor de você dentro do seu lar. Meu lar, o seu lar, um local de paz em meio a todo esse caos. Ainda falando a respeito de reconhecimento, o segundo ponto, o segundo princípio eterno que ajuda na manutenção da presença da paz de Cristo em nossos lares, é reconhecer a soberania de Cristo sobre todas as coisas. Reconhecer que Deus, ainda que nós estejamos em crise, ainda que nós no mundo esteja em caos, nos céus tudo vai bem. Nos céus dos céus tudo vai bem. E esse caos que nós vivemos não é um caos que foge ao controle e ao governo de Deus. Nada acontece se não for com a permissão e pela vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Eu sei que é difícil compreender isso em meio a tanta morte. Eu sei que é difícil compreender isso em meio a tanta incerteza, mas creia na soberania de Deus sobre todas essas coisas. Olha só, Mateus capítulo 28, no verso de número 18, Jesus disse assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade,
todo o governo me foi dado. Jesus tem o governo sobre os céus e sobre a terra. Nada acontece por acaso, nada passa desapercebido, nada acontece sem o aval de Deus. Pense sobre isso. Ele é soberano. Colossenses capítulo 1, verso 16. Abre comigo. Colossenses capítulo 1, verso 16, falando a respeito da pessoa de Cristo e desse governo, dessa majestade, dessa soberania de Cristo. Diz assim: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que nós podemos ver, como tronos, reinos, governos, autoridades do mundo visível e também do invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. É em Jesus que todas as coisas encontram o verdadeiro propósito. Talvez em meio a tudo isso que esteja acontecendo, você perdeu até mesmo o propósito de vida. Busque a Cristo, entregue-se totalmente a Ele, reconheça a soberania e o cuidado de Jesus na sua vida até agora, até esse momento. Se você está assistindo este culto, significa que até esse momento Deus tem guardado, sido soberano sobre a sua vida. Reconheça isso, entregue-se ao Senhor de toda a criação. É momento de nós buscarmos um relacionamento íntimo com Jesus, reconhecendo Ele como Senhor de todas as coisas. Mas não para por aí. Reconhecer também a soberania de Deus, quando falamos de céu e terra, abre comigo em Salmos, capítulo de número 24, versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim: a terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes, todas as pessoas, de todas as classes sociais, todos os seus habitantes lhe pertencem. Sabe? Nós não estamos à deriva. Eu quero que você saiba que nós não fomos criados para a perdição. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Quando você compreende e aceita a soberania de Deus, a porta dos céus, ela se abre quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Deus nos criou com um propósito. E quando eu entendo que eu fui criado por Ele e para Ele, tudo muda em minha vida e na sua vida. Eu creio que você concorda comigo que esses textos deixam mais do que claro que Ele é soberano. Ele tem o controle de tudo, de todas as coisas. Amém? Mas eu não quero que fique nenhum resquício de dúvida quanto a isso. Deus é soberano. Abra comigo a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2. Versículo de número 6, 6 ao 8. A palavra do Senhor falando a respeito de Deus diz assim: o Senhor, Ele é quem tira a vida e quem dá a vida. Faz descer a pessoa à sepultura e de lá também faz a pessoa subir. O Senhor é quem empobrece algumas pessoas e enriquece a outros. É o Senhor quem humilha e também quem exalta. Quem levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre os príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre esses alicerces o Senhor firmou o mundo. Ele é soberano. Ele detém nas mãos dele a minha e a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado agora. Pastor, não tem ninguém do meu lado. Então olha no espelho. Essa vida que você está vendo pertence ao Senhor. Nas mãos do Senhor está o fôlego de vida.
do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus irmãos, dos teus pais, nas mãos do Senhor. Ele é soberano. Muito bem. O terceiro e último princípio que eu quero compartilhar com você, referente a manter, a fazer a manutenção da paz de Cristo em meu lar, tem a ver com a minha vida. Não com reconhecer a grandeza, a soberania de Deus, a dependência dele, mas tem a ver com uma atitude mental, espiritual e prática da minha vivência. O terceiro princípio é: viva de acordo com a vontade de Deus. Aí não tem a ver com Deus, é com você, é comigo. Pense nas coisas que são do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1 fala sobre isso. Filipenses capítulo 4, verso 8. Abre a palavra de Deus comigo. Os jovens, inclusive, utilizaram de forma muito propícia, muito linda, esse texto durante o bate-papo jovem, não é? Foi muito 10. Quero aqui, nesse culto, parabenizar a atitude dos jovens. Continuem, está sendo uma benção. Filipenses capítulo 4, verso 8, falando sobre essa necessidade de viver de acordo com a vontade de Deus, diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, correto, puro, amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente, digno e de louvor. E, queridos, você consegue entender isso? Para que eu possa viver de acordo com a vontade de Deus, a minha mente tem que ser transformada. Para viver de acordo com a vontade de Deus, a minha mente ela tem que estar saturada do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito. Eu preciso aprender a me concentrar em virtudes de forma muito positiva e que tem a ver com a vida cristã, ao invés de me concentrar em coisas desagradáveis, pecaminosas, que levam à morte, em notícias de morte, em notícias pandêmicas. Eu preciso, nesse momento, para manter a paz no meu lar, ter uma mudança de mentalidade. A mídia, ela está nos bombardeando há muito tempo, desde antes de começar a pandemia, a respeito disso. E nós precisamos ter uma atitude contrária a tudo isso. Está em suas mãos, são seus olhos, é a sua mente. Você escolhe, você decide o que você vai ver, o que você vai ler, o que você vai ouvir. A Bíblia te exorta a se concentrar. Olha lá. Então lhes digo, concentrem-se no que é verdadeiro. Você tem ouvido falar de fake news e tem aceitado numa boa? Não faça isso. Não aceite a mentira. Evite ser bombardeado por muitas informações. Concentre-se no que é verdadeiro, nobre, correto, puro e amável. Querido, é simples assim. Romanos 12, 2 fala sobre isso. Não se conformem com o que esse mundo quer fazer com a tua mente, mas transforme-se conforme a palavra de Deus ministrada a você. Pense sobre isso, para experimentar a vontade de Deus. Muito bem, então, primeira forma de vivermos de acordo com a vontade de Deus é mudança de mente, atitude mental. Muda, transforma, diga não a más notícias, diga sim a boas notícias, diga sim às coisas referentes ao reino dos céus, diga não às coisas referentes ao reino da terra, aos pecados e a vida que leva à morte, mas diga sim à vida abundante que leva à eternidade. É uma atitude mental. Você precisa escolher, hoje, essa noite,
é dia de mudança de atitude. É dia de desligar um pouco, de repente, os filmes onde você vê matança, onde você vê pessoas destruindo famílias, onde você vê um ser humano cortando, decapitando, matando, explodindo o outro. É hora de parar um pouco com isso. É hora de escolher, é hora de você parar de ver filmes onde a sensualidade, a nudez, o erotismo, a pornografia está ali escancarada e de repente você está assistindo, talvez sozinho ou até permitindo que crianças na sua família assistam. É hora de parar com isso, é hora de você buscar se concentrar nas coisas que são puras, que são amáveis, que trazem proteção à vida, não destruição. Pense sobre isso. Você escolhe. Está em tuas mãos. O tempo, 24 horas, é tanto para você como para mim, como é para o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, como é também com o índio que está no meio da Amazônia, que está mais isolado ainda do que nós possamos perceber. Não é mesmo? Então, o tempo é o mesmo para cada um. Eu não me lembro qual filósofo e também cientista que disse essa frase, mas ele disse assim, que o tempo é a maior preciosidade que nós temos. Nós precisamos saber como utilizá-lo muito bem. Pense sobre isso. Transforme a tua atitude mental. Segundo ponto dentro desse terceiro princípio, lance sobre Cristo toda a vossa ansiedade, pois Cristo é quem tem cuidado de nós. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Não é mesmo? E Filipenses, ainda no capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Para eu experimentar a paz de Deus, que excede o entendimento desse mundo, é extremamente necessário eu não viver uma vida de forma ansiosa. Foi falado sobre ansiedade esses dias atrás, e foi uma bênção o bate-papo, e ficou algo bem claro. A ansiedade inerente ao homem, ela pode também destruir o homem. Tudo que é demais faz mal. Já ouviu isso? É mesmo? É o que dizem, né? Mas a ansiedade é um desses tudo, ok? Com certeza é. Ela pode desencadear em você doenças psicossomáticas, úlceras, gastrite nervosas que podem progredir para uma úlcera, para um quadro de CA, não é mesmo? Pode acontecer inúmeras coisas, pode fazer com que você tenha insônia, depressão por causa de ansiedade, te leva a um estado não apenas de depressão, progredindo para um estado de pânico, progredindo até mesmo para uma morte súbita. É terrível o que a ansiedade pode fazer. Então, para vivermos segundo a vontade de Deus, eu preciso ter um coração em paz, dominar sobre as minhas emoções, equilibrar as minhas emoções. Se o nível de ansiedade está fora do normal, se eu percebo que não estou conseguindo dormir bem, me relacionar bem com as pessoas, se eu percebo que eu estou irritado demais, se eu percebo que eu não estou conseguindo ouvir bem as pessoas, se eu percebo que bom, enfim, é muita coisa. Mas se isso está acontecendo, é hora de você passar mais tempo na presença de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós.
É preciso orar, é preciso passar tempo com Deus, sabe? Aqui diz, orem a Deus e peçam o que vocês precisam. É muito lindo isso. Quem tem o costume de orar, quem passa tempo com Deus, quem tem até o costume não apenas de orar, mas anotar, ter um caderno de oração com pedidos, vai perceber o quanto Deus é extremamente abençoador. O quanto Deus ele responde orações. Pense sobre isso. Mude a atitude hoje na sua vida de oração. Oração é conversar com Deus. Oração é você bater um papo, abrir o coração com o teu Criador, o teu Pai, o teu sustentador, aquele que cuida de você. Oração é isso. Oração é um relacionamento de mão dupla, um relacionamento de reciprocidade, aonde você conversa, é ouvido e você também ouve as respostas de Deus. Quer seja através da palavra, quer seja através de alguma outra forma de revelação dentro da palavra, né? Por sonho, que a palavra condiz, alinhado com a palavra, por profecia, alinhada com a palavra, tudo Deus usa para que nós possamos ter a paz que excede o entendimento. Mas não para por aí. Diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, não é mesmo? E aqui eu quero fazer um parêntese, porque o texto diz assim: peça a ele o que vocês precisam e agradeça-lhe por tudo o que ele já fez. Sabe, são dois momentos distintos dentro de uma oração. O momento em que você pede e o momento em que você relembra tudo que Deus já fez na sua vida. Você tem costume de fazer isso? Ou você é daquele tipo imediatista que pensa apenas no que precisa ser resolvido, mas não consegue olhar para sua esposa e lembrar quando ainda não haviam os filhos, quando você a conheceu, quando Deus a apresentou a você, quando vocês tiveram um momento de lua de mel, quando o primeiro filho nasceu, ou você, filho, quando você é do tipo que para às vezes e agradece a Deus porque você tem um pai presente, uma mãe presente, porque Deus te deu um irmão, uma irmã, ainda que apenas do coração, como nós gostamos de falar, não é? Mas você agradece por isso? Ou você está preocupado apenas com a sua satisfação imediata e pessoal? Dois momentos totalmente diferentes dentro de uma oração. Eu peço e eu agradeço, eu faço menção, eu trago à minha memória aquilo que me trouxe alegria, aquilo que me dá esperança em Deus. Eu agradeço a Deus porque Jesus morreu na cruz e me deu a esperança da vida eterna. É interessante, os profetas e os salmistas dizem isso. Enche a tua mente no momento da aflição daquilo que te dá esperança. É algo que precisamos cultivar. Nesse momento do agradecimento, agradeça a Deus pelas promessas de Deus na sua vida, pelas coisas que Ele já fez, pelas coisas que Ele falou que fará na sua vida. É momento de agradecer. Oh Deus, eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu tenho visto 1.000 caírem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o Senhor escolheu, aprove ao Senhor me guardar. Você tem feito isso? Você tem dado graças ao Senhor por mais um dia livre dessa doença, ou então vencido essa doença? Você tem agradecido a Deus? E com o coração pesaroso tem orado pelas pessoas que estão passando por luto ou pela prova da doença? Queridos, é momento de nós vivermos de acordo com a vontade de Deus.
Para finalizar, tenha atitudes de quem já nasceu de novo. Efésios capítulo 4. Volta um pouquinho. Efésios 4 é um livro antes de Filipenses. Tenha atitudes de quem já nasceu de novo em Cristo. Isso faz com que eu possa fazer a manutenção da minha paz. Você vai entender por quê. Eu vou ler o texto e vou finalizar com os prós e os contras desse texto. Diz assim: deixem, verso 23 do capítulo 4 de Efésios, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo. Se você tinha dúvidas sobre viver uma vida santa, acabou de ouvir aqui, não é? A natureza de Deus, a nova natureza de Deus. Se você tinha dúvida se viver em injustiça era certo ou errado, está aqui. Criada para ser, nós fomos novamente criados em Jesus, para sermos justos e santos, como Deus o é. 25. Portanto, abandonem a mentira, digam a verdade, pois somos todos parte do mesmo corpo. Queridos, é muita coisa. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Somos todos partes do mesmo corpo de Cristo. Quando eu digo que é muita coisa, a igreja de Cristo, ela está espalhada sobre toda a terra. Quando um irmão em Cristo morre, isso machuca o nosso coração. Quando nós temos a notícia que um pastor, o Senhor o recolhe através da Covid-19, e nós sentimos a dor dos familiares, a dor da igreja que o amava. Queridos, isso é muito sério. É momento de nos reunirmos, de nós nos unirmos em oração, para que essa curva de morte, ela comece a entrar totalmente em declínio, para que essa curva de contaminação se estabilize e comece a declinar em nome de Jesus. Somos todos membros uns dos outros. Mas vamos continuar. Verso 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, assim ajudar generosamente os que precisam. Evite o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que vos resgatará como propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira e palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão, perdoem-se, como Deus vos perdoou em Cristo. Tudo que nós lemos acontece dentro do lar e acontece fora do lar. São exortações para o verdadeiro cristão que quer se revestir de Cristo. São as atitudes, atitudes relacionais do cristão. Tem a ver com a ética cristã, tem a ver com o modo de viver cristão. Então, queridos, você ouve aqui várias coisas, e eu quero apenas finalizar com esse verso 32. Seja bondoso, tenha compaixão, seja compassivo, seja misericordioso, tenha paciência com o outro. Perdoe quem te ofende, como Jesus perdoou a minha e a tua ofensa contra ele.
seja bondoso. Seja bondoso com a tua esposa. Não erga o volume da voz com ela. Seja bondoso com os seus filhos. Trate-os com amor. Trate a sua esposa com amor. É momento de você, homem de Deus, sacerdote do lar, encabeçar essa responsabilidade pela paz de Cristo dentro da tua casa. Mulher de Deus, sacerdotisa do Todo-Poderoso, é momento de você se responsabilizar por manter a paz de Cristo dentro do seu lar. Homem de Deus, é momento de você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Seja bondoso com ela, seja amável com ela, seja compassivo, seja sensível às necessidades da tua esposa. Esposa, é momento de aceitar, de se submeter ao teu esposo. Sabe, esses dias atrás, fazendo um aconselhamento, uma líder disse assim para mim: se meu esposo falar para mim fazer, na verdade ela usou a seguinte consideração: se ele me orientar a fazer, eu não faço, mas se eu estiver fazendo e ele me apoiar, aí eu vou em frente. Mas se ele me aconselhar a fazer, aí eu já deixo esse negócio de lado e já parto para outra coisa. O texto diz assim: mulheres, sejam submissas aos teus esposos, como Cristo é a Deus, como a igreja deve ser a Deus. Seja esposa com teu esposo. Deus, mulher de Deus, presta atenção no que eu vou te falar. Se Deus quer falar com você através de alguém, a primeira pessoa que Deus vai usar não é a sua mãe, não é o seu pai, não é a sua vizinha, não é a sua pastora, não é o seu pastor, mas é o teu esposo. Comece a ouvir, a ver e a ouvir o que o teu esposo fala de uma forma mais amorosa, de uma forma mais submissa. Muitas coisas você vai perceber que é Deus falando com você. Homem de Deus, seja amoroso quando você falar com a tua esposa. Homem de Deus, seja sensível às necessidades dela, porque vai muito além de submissão o que cabe ao homem. A Bíblia diz assim: ame a tua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. É hora de, nesse momento de isolamento, nós compartilharmos vida. É hora de ajudar no serviço do lar. É hora de fazer concertos. É hora de se mover. Homem de Deus, não é férias. É momento de responsabilidade em todos os sentidos no seu lar. Pense sobre isso. Agora você jovem, você filho, filha, é hora de ser bondoso. Você irmão com irmão, irmão com irmã, irmã com irmão. É hora de vocês conversarem um com o outro com cuidado, sem maldade, sem malícia. É hora de vocês se perdoarem uns aos outros. Amém? Queridos, eu vou encerrando com uma oração. E eu espero em Cristo Jesus que você tenha compreendido esse momento que nós vamos viver daqui para frente. É momento de uma família, igreja, um ministério em amor. É momento de eu ver o meu lar como um lugar de paz em meio ao caos, através de reconhecer a dependência de Cristo, reconhecer a soberania de Cristo sobre todas as coisas e viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu rogo a Deus que essa palavra tenha entrado no coração dos seus filhos e filhas. Eu rogo a Deus que nós possamos nesse momento dar as mãos uns aos outros, ó Pai, em família.
e que seja, ó Deus, o dar as mãos de certeza de que estamos juntos, de que Cristo nos une em um só amor, em uma só fé, em uma só atitude, ó Deus, uma atitude de amor. É hora, ó Deus, de darmos as mãos perdoando uns aos outros, darmos as mãos de forma bondosa, de forma compassiva uns com os outros. É hora, ó Pai, de sermos um só corpo no Senhor. É hora, ó Deus, do nosso lar poder proclamar que nós servimos ao Senhor da Bíblia. Pai Santo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, possa estar, ó Pai, sendo derramada em cada lar que assiste este culto agora. Possa estar sendo derramada em cada coração, ó Deus, que recebe essa palavra agora. É a oração que eu faço em nome de Jesus, agradecido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o amor de Deus, a graça derramada na cruz e a presença que traz paz em nosso meio através do Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente. Nós dizemos amém. Que o Senhor Deus seja com você, tenha um restante de semana de vitória e, por favor, no final dessa semana, prepare, desde já prepare o seu pão, prepare o seu cálice com o suco de uva. Nós estaremos novamente ceando na presença do Senhor. Então, domingo agora, deixe preparados os elementos da ceia, sacerdotes dos lares. Vocês vão ministrar a ceia. Eu conto com vocês. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.